A gente tem muitas ambições, a gente quer muito ser respeitado e se desenvolver profissionalmente dentro desses espaços. Quando esse tipo de violência acontece, ainda mais quando a empresa não oferece o apoio necessário, é muito comum que a mulher adoeça mesmo. Bem-vindas ao canal Direito Delas, eu sou a Marina. E eu sou a Ana Paula, nós somos advogadas e ativistas pelos direitos das mulheres. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre assédio sexual no ambiente de trabalho. Acho que quase todas as mulheres ou já passaram por isso, ou conhecem alguém, já testemunharam algumas cenas constrangedoras na copa da firma, ou então, sei lá, numa reunião de trabalho, né? A gente muitas vezes acaba se atentando para certas situações que podem deixar uma mulher desconfortável. E o que acontece nesses casos é que as mulheres, por um lado, têm muita dificuldade de conseguir identificar o que é um assédio sexual no ambiente de trabalho. A não ser que seja aquele caso bem gritante, né? Mas às vezes fica ali disfarçado de uma brincadeira, de um elogio, uma paquera, né? Bem inconveniente, mas ainda assim fica naquele limitezinho. E também, por outro lado, a mulher muitas vezes não sabe quem acionar, o que fazer, se é possível fazer alguma coisa, que provas que ela precisa produzir, enfim. Há uma série de dúvidas em relação a isso. Bom, acho que então a primeira coisa é a gente entender o que é assédio, né? Quando a gente pensa nessa palavra, tem várias situações que vêm à mente, mas nesse vídeo especificamente a gente vai falar do assédio no contexto do ambiente de trabalho. Nós mulheres, quando vamos ocupar um posto de trabalho, a gente tá lá por vários motivos, né? Em primeiro lugar, a gente tá querendo ter o nosso salário pra gente conquistar nossa independência, pagar nossas contas, o boleto, tudo, né? Enfim. E também porque a gente tem muitas vezes aspirações em termos de carreira, a gente quer crescer, quer ser reconhecida pelo nosso trabalho profissional. E dentro desse ambiente, né, e não importa muito bem em que tipo de área a mulher trabalhe, porque isso acaba sendo uma questão comum a todas elas, muitas vezes a gente ocupa lugares que são essencialmente masculinos, ou que mesmo que tenham muitas mulheres, esse tipo de prática ainda está difundido por uma questão cultural. Afinal de contas, no Brasil, a gente ainda tem muita dificuldade de entender que o lugar da mulher é onde ela quiser, e esse lugar também pode ser o ambiente de trabalho, que ela pode conquistar outros espaços, promoções, enfim, e que ela tem que ser respeitada por isso. Que ela tem que ser vista ali como uma profissional e não só como mais um corpinho, um rostinho bonito ou uma figura feminina para agradar aos homens do local, né? Tão comum, né, ter aquele comentário do "Ei, contratou uma secretária nova", a gente já pressupõe que é mulher, né, começa por aí. Ou a estagiária nova também, bonitinha, novinha, esse tipo de comentário. E aí, afinal de contas, o que é o assédio no ambiente de trabalho, né? A gente tem algumas diferenciações dentro da lei, então eu vou primeiro trazer para vocês a visão do direito trabalhista. Isso significa que a gente tá falando aqui de situações em que é possível aplicar a CLT, né, que é a consolidação das leis do trabalho, ou seja, a pessoa que tem vínculo registrado, ou que mesmo que não tenha vínculo poderia caracterizar isso porque ela trabalha naquele lugar com habitualidade, tem um chefe, enfim. De toda forma, se a gente vai falando na administração pública, ou então uma pessoa que é PJ, isso também pode ser aplicado, mas vai ter algumas variações. De qualquer forma, o assédio sexual nesse tipo de ambiente é quando a dignidade sexual da trabalhadora está sendo colocada em xeque. Isso significa o quê? Que ela tá lá para trabalhar e de alguma forma os outros trabalhadores, seja o chefe, seja um colega de trabalho, seja um subordinado, ou seja até mesmo um cliente, entende que ele pode intervir ali no corpo dela, pode tecer comentários, pode fazer uma solicitação, chamá-la para sair, todos esses comportamentos que de alguma forma estão deslocados. Eu acho que o que a gente pode usar como palavra-chave aí para entender o que é um assédio é constrangimento. Porque, claro, você tá num ambiente de trabalho, é normal que você interaja com seus colegas, com seu chefe, que se façam brincadeiras, que se façam elogios, mas quando toda essa situação ela tem a característica de constranger aquela mulher, especialmente constrangê-la na sua dignidade sexual, aí a gente já está passando do que é brincadeira, do que é elogio, para um assédio. Então, vamos diferenciar o que é assédio, o que é elogio, paquera? É comum que no seu ambiente de trabalho você se sinta atraído por outra pessoa. Afinal, você tá ali convivendo o tempo inteiro com ela. E pode ser que essa pessoa também se sinta atraída por você. Aí, nesse caso, a gente tá falando de uma paquera. E a paquera, ela envolve duas pessoas que estão consensualmente interagindo daquela maneira. Então, se somente uma das pessoas está interagindo e a outra não quer, aí a gente já tá falando de assédio. E aí a gente não precisa nem chegar no ponto de que essa outra pessoa, vamos colocar aqui a mulher, né, que normalmente é o alvo
desse tipo de assédio, ela nem precisa necessariamente, nesse primeiro momento, já deixar claro que ela não tem interesse. Assim, pode ser uma questão que fica ainda naquela sutileza, mas o ponto central é realmente a insistência. A pessoa foi lá, tentou tecer um contato nesse sentido, a outra pessoa não deu abertura e ela vai lá e insiste, fica repetidamente elogiando, mandando presentinho, mandando mensagem. Isso é completamente inaceitável, porque o consentimento é uma base fundamental aí. E aí, de novo, a gente cai naquela questão, né? Se tá constrangendo, tá assediando. E acho que é importante também deixar claro que, apesar de, lógico, ser super possível que duas pessoas se sintam atraídas por conta da relação que elas têm ali no seu emprego, que a questão da hierarquia tem que ser observada, né? Se um chefe começa a sentir que ele tem atração por uma subordinada e ele desconfia que ela também possa sentir isso em relação a ele tem que tomar muito cuidado, porque a gente tá diante de uma situação hierárquica que pode fazer com que o consentimento da outra pessoa seja muito dificultado. E mais do que isso, que o constrangimento que ela vir a sofrer seja muito difícil dela conseguir superar, porque ela vai sentir que ela não tem a quem recorrer, né? Se o chefe dela tá fazendo isso, pra quem que ela vai reportar? E aí o mesmo serve pra elogio, pra brincadeira, né? Porque o que acontece muitas vezes no ambiente de trabalho é que as pessoas acabam se envolvendo em brincadeiras comuns, o grupo cria uma piada interna, enfim, isso é super saudável, se ninguém for desrespeitado, mas é que muitas vezes essas piadas e esses elogios, eles se revolvem ao redor da questão da sexualidade feminina, né? Então, os elogios em relação a colega de trabalho não vão ser no sentido de repente, ai, que ótimo profissional você é, você arrasou muito na reunião, nossa, trouxe um ótimo cliente pro escritório, muito bem. Não, normalmente os elogios que são tecidos em relação a essas mulheres são sempre em relação à aparência dela, né? Sim, o corpo, né? Então isso quer dizer que nunca ninguém vai poder elogiar um aspecto físico do seu colega de trabalho? Na verdade, não é bem assim, né? Tudo depende, assim, da abertura que você tem pra fazer isso. Se você já tem uma intimidade com aquela pessoa e você sabe que aquele determinado elogio não vai constrangê-la, tudo bem. Agora, se você mal conhece, é um colega distante, você chegar e opinar sobre a aparência física, pode ser constrangedor. No geral é, né? Porque se você não tá naquele ambiente, normalmente falar que a pessoa tá muito bonita ou que aquela calça acentuou as formas dela, isso é completamente inconveniente. É diferente de você chegar e falar, nossa, adorei sua roupa, né? Seu cabelo tá super glamouroso hoje. E eu acho que o tom de voz também influencia bastante, né? É muito diferente você virar pra sua colega e falar, nossa, como você tá bonita hoje. Nossa, como você tá bonita hoje. E assim, mulheres, nós sempre sabemos distinguir os dois, né? Todas nós já estivemos em alguma situação que de alguma forma deixou a gente desconfortável. E aí, voltando, né? O que a legislação fala sobre isso? Para a legislação trabalhista, a gente vai ter uma situação de assédio sexual sempre que a dignidade sexual daquela trabalhadora estiver em jogo. Seja porque o chefe tá condicionando a uma promoção ou tá ameaçando mandar embora, seja se é o colega que fica insistentemente tentando fazer piadas ou brincadeiras ou paqueras, enfim, assédio, né, basicamente, isso pode ser levado para uma seara trabalhista e, de repente, ter uma série de consequências legais que a gente já vai explicar. E na esfera trabalhista, não interessa se foi o seu chefe com a sua subordinada, se foi um colega do mesmo patamar hierárquico, se foi o seu subordinado para com você, se foi um cliente. Todas essas situações, elas vão ser configuradas igualmente como assédio e podem buscar uma reparação na justiça. Outra coisa que também é interessante pontuar é que para casos de assédio sexual, você não precisa ter aquela conduta sendo reiterada, embora na maior parte dos casos aconteça. Um único ataque à dignidade sexual já pode ser configurado assédio. Queria comentar também com vocês que nesse assédio sexual na área trabalhista, a gente não necessariamente está diante de uma pessoa que obrigatoriamente quer transar com a outra e tá agindo no sentido de conseguir conquistar isso, embora seja claro que acontece na maior parte dos casos. A gente pode estar diante de um caso de assédio, mesmo se a pessoa faz realmente no registro da brincadeira. Por exemplo, um homem gay se considera íntimo de uma colega de trabalho e ele não tem nenhuma intenção de ficar com ela ou nada nesse sentido, mas ele vai lá e passa a mão no corpo dela, fica falando sobre o corpo dela e fica deixando ela constrangida no ambiente de trabalho. A gente tá, sim, diante do caso de assédio, porque o foco do assédio é o consentimento, é o corpo da mulher que tá sendo violado, não tem a ver com necessariamente o resultado que ele vai obter com isso. Sim. E essa violação, ela pode ser tanto por toques, né, como por palavras, por gestos, por olhares. Não existe uma forma específica e única que vai configurar esse assédio. O importante é sempre
sempre lembrar dessa chavinha, né? Que é constranger na sua dignidade sexual. Aí a forma como ela é cometida ou por quem ela é cometida, tanto faz. Por outro lado, quando a gente vai para a esfera criminal, a gente tem outros requisitos, né? Isso porque além de o assédio sexual ser um problema no ambiente de trabalho, ele também pode ser configurado um crime. E aí, para ser crime, existem alguns requisitos que precisam ser cumpridos. O primeiro deles é que necessariamente o assédio tem que ser cometido por um superior hierárquico. Isso significa que se for um colega de trabalho, por exemplo, da mesma hierarquia, não vai configurar como crime de assédio sexual, pode configurar, por exemplo, importunação, dependendo do que aconteceu, enfim, mas aí teria que ser avaliado caso a caso. Em segundo lugar, necessariamente o assediador, ele tem que ter como interesse uma vantagem específica, né, que pode ser econômica, por exemplo, eu quero constranger essa funcionária para que ela de repente se demita mais para frente, pode ser o caso, ou realmente favorecimento sexual. Então, nesse caso, para configurar crime, ele tem que sim ter o desejo de querer ter uma relação com ela de qualquer natureza que seja. E por que nesse caso precisa ser um superior hierárquico, né? Porque crimes são coisas muito graves. E então, o nosso ordenamento jurídico entende que se for um superior hierárquico, essa mulher ela vai estar em uma posição de muito mais vulnerabilidade, porque é o emprego dela que está em xeque. Nesses casos, é comum que o empregador ofereça alguma vantagem, por exemplo, uma promoção, ou então a ameaça que pode demiti-la se ela não aceitar. Ela fica numa posição de não ter muito para onde correr, né? Qualquer lado que se ela não aceitar o assédio, ela pode ser punida de alguma forma. E é importante a gente também destacar que muitas vezes essa ameaça, né, da demissão, ela vem velada, né? Porque a mulher, ela não precisa necessariamente que o chefe fale pra ela, ou você sai pra jantar comigo, ou você vai pro olho da rua. Muitas vezes, no momento em que ele chama ela pra sair, ela já sente que ela não tem escolha, que ela não pode recusar, porque senão o emprego dela vai estar em risco. Porque já tá implícito, né? E aí, acho que é interessante também a gente diferenciar o que então é o assédio sexual da importunação sexual, que é um outro crime que ganhou destaque ultimamente, porque ele foi recém-aprovado pelo Congresso Nacional. E basicamente a diferença é, no assédio sexual no ambiente de trabalho, é o que a gente usa a palavra assédio sexual para a lei. Sempre que a gente estiver falando de assédio, para a lei é ambiente de trabalho. Se a gente estiver falando de outras situações, a gente vai usar o termo importunação. Na prática, a gente acaba misturando e falando a mesma coisa porque, né, tá ali no dia a dia. Mas na questão do ambiente de trabalho, a conduta, ela é configurada com simples constrangimento. Então, o chefe, ele não precisa necessariamente tocar no corpo dessa mulher, ele não precisa agarrar essa mulher, ele não precisa chegar a cometer nenhum tipo de ato sexual com ela. Basta que ele a constranja. Já na importunação sexual, que geralmente a gente utiliza para esses casos de assédio de rua, de transporte público, de balada, ali a gente precisa ter o cometimento de um ato libidinoso, que pode ser uma passada de mão, pode ser um beijo forçado. E aí, né, se, por exemplo, o caso de assédio no ambiente de trabalho também teve toque, também teve esse tipo de situação, a gente vai estar falando de dois crimes. A gente vai estar falando do assédio e a gente vai estar falando da importunação também. O que fazer caso você tenha sofrido assédio sexual no ambiente de trabalho? Bem, em relação à parte criminal, é aquele beabá básico que quase todos os crimes vão ter que enfrentar. Em primeiro lugar, a mulher vai ter que se dirigir a uma delegacia de polícia, preferencialmente, né, da mulher, a gente sempre recomenda porque acaba tendo um trato mais humanizado, elaborar um boletim de ocorrência, onde ela vai relatar todas as violências que ela sofreu, o que aconteceu, os comentários, é bom que ela seja o mais específica possível, e ao longo desse inquérito policial que vai ser aberto, nessa investigação, ela apresente todas as provas possíveis. Ela não precisa de advogado nesse primeiro momento, mas sempre é aconselhável, né, que ela tenha algum suporte profissional, mas de toda forma ela pode fazer isso independentemente. Até porque o empregador, ele provavelmente na hora de se defender, ele vai ter um advogado também. Então, se você puder, se você tiver condições de ter uma advogada te assessorando nesse momento, é bem interessante. E aí a gente tem também a denúncia na esfera trabalhista. E a gente pode contar com alguns canais para fazer essa denúncia. O primeiro deles é ver se na sua empresa existe uma ouvidoria, existe um setor específico para você levar esse tipo de denúncia administrativa internamente. A parte das empresas no Brasil são de porte pequeno ou médio, então elas normalmente não costumam ter esse tipo de estrutura, mas normalmente elas têm um setor de RH que também pode acolher esse tipo de demanda. É importante que você tente fazer uma denúncia interna, mas aí vai muito variar caso a caso, porque a gente sabe que já tem empresas que têm uma certa cultura de assédio que a mulher já sabe que a fulana que denunciou foi mandada embora, então pode ser que no caso específico não seja o melhor caminho, mas se houver, convém
fazer uma denúncia interna antes de tomar outras atitudes, porque isso também é uma prova de que você tentou resolver isso dentro do âmbito da empresa. Você pode acionar diretamente a Justiça do Trabalho, em que você vai entrar com uma ação que se chama reclamação trabalhista, pedindo uma indenização pelo assédio que você sofreu. Se você quiser sair desse emprego, você não quiser ter que se demitir, você também pode pedir uma rescisão indireta. Você vai sair do seu emprego, mas com todos os seus direitos trabalhistas garantidos. Porque se entende que houve uma falha do empregador. A justa causa para o empregado é quando ele comete algum crime, algum ato ilícito ali, que faz com que o empregador tenha direito de mandá-lo embora sem Quebra pagar. alguma regra da empresa, né? Tem algumas disposições que estão lá na lei, aí esse empregado, caso tenha cometido isso, vai ser mandado embora. Ele não vai ter direito a uma série de verbas que ele faria jus se ele fosse demitido sem justa causa. Mas essa justa causa também existe para o empregador, né? Porque o empregador, ele tem o dever de garantir um ambiente seguro. E quando há assédio sexual sendo cometido dentro da empresa, o empregador, ele tem responsabilidade disso. Mesmo que quem fez o assédio não foi o dono da empresa, pode ter sido um gerente, também é um empregado. Também. Sim, exato, porque na Justiça do Trabalho, como a gente tinha falado, não precisa ser o chefe, né? O que é importante é que a empresa ela não pode ficar omissa diante de um caso de assédio. Se ela resolve tomar essa posição, ou de ficar omissa, ou pior ainda, de perseguir essa mulher, que é muito comum, porque infelizmente acaba acontecendo bastante, de depois da mulher denunciar o assédio, ou dela se negar as investidas, né? Ela ser perseguida moralmente. Então, se é uma dessas situações, a empresa tem responsabilidade, por isso que ela pode ser processada. Outra possibilidade que a gente gosta de recomendar para as pessoas é de fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é uma instituição que ela tem várias competências, entre elas fiscalizar os direitos trabalhistas nas empresas. E aí, caso ela entenda que alguma empresa está ferindo algum desses direitos, ela pode fazer um acordo com a empresa, multar ou entrar com uma ação mesmo contra a empresa, uma ação muito mais milionária do que uma ação individual de um trabalhador, né? Então, as empresas costumam ter medo e eles têm poderes investigativos também. Se é uma prática que aconteceu não só com você, mas que é uma cultura da empresa, a gente recomenda que você faça essa denúncia, inclusive pode ser anônima, garantir que haja uma fiscalização e, de repente, essa cultura seja mudada. E aí, acho que uma das coisas que as pessoas têm muita dúvida, né, em relação a provas. Que tipo de provas eu preciso ter para fazer uma denúncia de assédio? Na justiça criminal, na justiça do trabalho, você pode levar provas testemunhais, são muito ricas, mas a gente entende que, justamente por ser uma situação ali de emprego, nem sempre as pessoas querem se dispor a testemunhar contra os seus próprios empregadores, contra suas empresas, porque elas têm medo. Então, nesses casos, a gente costuma sempre ver se já teve alguém que saiu da empresa e não teria mais nenhum problema em depor naquele caso. Se você não tem uma testemunha, isso não é um problema. Você pode tentar usar gravações telefônicas, você pode tentar usar trocas de mensagens, um laudo de uma psicóloga que ateste os danos que você sofreu, né? No fundo, quanto mais provas a gente conseguir, é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai juntando, nunca vai completar o cenário inteiro, mas a gente consegue trazer elementos para o convencimento dessas autoridades para que a verdade, de fato, aflore, né? Queria também trazer para vocês uma preocupação que realmente bate muito na gente que atua nessa área profissionalmente, que são os efeitos desse tipo de prática na vida das mulheres que sofrem assédio sexual no trabalho. A gente tem muitas ambições, a gente quer muito ser respeitada e se desenvolver profissionalmente dentro desses espaços. Quando esse tipo de violência acontece, ainda mais quando a empresa não oferece o apoio necessário, é muito comum que a mulher adoeça mesmo, desenvolva uma depressão, fica com crise de ansiedade de ter que entrar no ambiente de trabalho. A gente conhece incontáveis relatos de mulheres que tiveram que ser afastadas pelo INSS por conta do assédio que elas sofreram. Eu tô trazendo isso para realmente reforçar o quanto é importante que a gente crie uma cultura de denúncia para que o ambiente de trabalho seja efetivamente seguro para todo mundo, né? E que a gente pare de naturalizar essas práticas, né? Porque, como a gente comentou, não é brincadeira, não é elogio, não é paquera. Se tá constrangendo uma pessoa, é assédio, pode ser crime, é muito grave, pode ter consequências irreparáveis para a vida daquela pessoa. Você conhece alguém que já passou, o que aconteceu com ela, se a denúncia deu certo, se não deu, comenta aqui pra gente saber, pra gente também eventualmente fazer novos vídeos a respeito. O comentário de vocês é muito importante, o like também, assim que a gente sabe se vocês estão gostando do nosso conteúdo. E não deixa de se inscrever no canal para não perder mais nenhum conteúdo sobre direitos das mulheres.